Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa conferência da família, né? E tive ano passado também nesse período, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela confiança, né, dos pastores de me convidar, e que o nome de Deus seja exaltado em tudo, tá? Então, antes de tudo, vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a direção, continuar dando a direção nesse momento, tá? Pai, obrigada por esse momento, Pai. Fala aos nossos corações o que Tu queres, ó Deus. Tira de nós tudo o que não Te agrada, Pai. Abençoa as famílias aqui representadas. Obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer, ó Deus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Famílias frutificadas em Deus, né? Tem como esse tema, e o texto, o subtema, pais enraizados, filhos frutíferos. Eu confesso que é um tema bem forte, viu? Pais enraizados, filhos frutíferos. E eu fiquei pensando, quando o pastor Abisaí me convidou, e ele me deu o tema, e eu fiquei, Senhor, me ajuda a falar o que Tu queres. Porque, a começar na minha família, a gente aqui não prega uma família perfeita, prega uma família que vive sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Ela que tem nos sustentado todos os dias, porque sem ela, nós não somos nada. Mas antes de começar, né, de falar sobre esse tema, uma breve, rapidinho, eu queria convidar meus filhos e meu marido se levantar, e eu queria fazer uma nota de gratidão à igreja, por ter orado por Isaías. Isaías, levanta a mão aí para ver quem não te conhece. Isaías foi fruto de orações, 26 dias internado, 2 bactérias hospitalar, pode sentar. 2 bactérias hospitalar, momentos de tensão na família, febre. E quanto mais a gente achava que ele estava melhorando, mas vinha uma coisa, vinha outra, mas a mão de Deus sobre ele. As orações não foi em vão dos irmãos, e eu agradeço muito pelas orações, tá? Ele está ainda no processo, finalzinho do processo, eu acredito. Ele tem uma medicação ainda para usar durante 60 dias, porque foi muita coisa que ele apresentou, né? Mas ele está sob a graça de Deus, Deus tem sustentado todos os dias. Amém? Vamos lá. Famílias frutificadas em Deus, pais enraizados, filhos frutíferos. Está baseado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Se puder colocar o slide, eu agradeço, tá, irmão? E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, deixa eu pegar o daqui, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu fiquei pensando aqui, a gente vive num mundo, numa geração que famílias estão todas conectadas digitalmente e desconectadas espiritualmente. Jovens conectados digitalmente e desconectados espiritualmente. Pais conectados digitalmente. Hoje em dia, o celular tem acompanhado a gente, o computador, tantas coisas. E a gente muitas vezes esquece, fica ali no celular ou fica em outra rede, conectado e desconectado espiritualmente da nossa família, do propósito que Deus tem na vida dos irmãos. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu observei que existem muitas famílias ocupadas, muitas famílias estão ocupadas, correria, trabalho, igreja, filho, cuidar de casa, mas são famílias vazias. Corre tanto, tão preenchidas e, ao mesmo tempo, vazias. Observei também que são muitas informações, mas nenhuma transformação. Muita informação e nenhuma transformação. Até sabe da palavra, sabe o que tem que ser feito, mas não tem vida. E eu fiquei pensando, quando eu fiz pais enraizados, filhos frutíferos, e eu fiquei pensando, meu Deus, tem misericórdia. Porque qual o meu papel como mãe, qual o papel do meu marido como pai, qual o seu papel para ter filhos frutíferos? E eu coloquei aqui um ponto. O primeiro ponto que eu queria conversar com os irmãos, a raiz define o fruto. A raiz define o fruto.
O fruto, irmãos, ele não nasce de aparência. O fruto, ele não nasce de aparência. Tem muitas famílias que têm vivido uma vida de aparência. É o faz de conta. É o faz de conta que eu estou na igreja, é o faz de conta que eu estou louvando, é o faz de conta que eu estou trabalhando, é o faz de conta que minha família está bem, é o faz de conta que o meu casamento está bem, é o faz de conta que eu vivo bem com meu filho, é o chamado faz de conta. Mas esquece de quê? De ter uma vida real. É uma vida consagrada, uma vida espiritual. E quando eu vejo aqui, a raiz define o fruto, e eu coloquei alguns pontos que eu queria conversar com os irmãos. Uma árvore sem raiz forte, ele não suporta os ventos. Sabe o que quer dizer, irmãos? Se sua casa está numa raiz que ela não tem profundidade, ela não tem, quando vier o vento, ela vai cair. Quando vier as dificuldades, ela vai cair. Ela não vai suportar, porque não está firmado na rocha. Nossa família precisa estar na rocha, que é Cristo. Então, muitas famílias têm perdido esse foco, têm deixado se levar pelas coisas do mundo, têm deixado se levar pelas facilidades que o mundo oferece. E ele tem muita coisa para oferecer, mas o seu fim é caminho de morte. O que é que eu tenho plantado? O que é que eu tenho deixado? Será que eu tenho visto uma vida de oração? Minha família tem orado? Eu tenho orado pelos meus filhos? Eu tenho orado pelo meu marido? O que é que eu tenho feito? Você não precisa me responder, não, mas hoje nessa manhã, eu queria que vocês fizessem uma autorreflexão. Como é que está a sua vida com Deus? A raiz, ela define o fruto. Que fruto você está dando? Que fruto você está fazendo em casa para seus filhos? A gente vai falar um pouco sobre os filhos também. Mas o papel do pai e da mãe ele é essencial para você ter os filhos frutíferos. Ah, irmã, mas tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa. E a gente vai falar sobre essas coisas ainda. A gente vai, no decorrer do processo, vocês vão ver do papel do filho, o nosso papel como pai, como mãe, é orientar, é amar, ler a palavra, fazer culto, buscar, interceder, não desistir. Muitas famílias têm desistido dos filhos porque acham que é que acontece? Acha que eu faço e não sai do canto. Aí muitas vezes desiste. Mais uma vez, eu disse até na outra reflexão, não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Deus tem algo maravilhoso na vida de seus filhos, irmãos. A raiz, ela define o fruto. Busquem a Deus diariamente, ter vida de oração, ter busca. Viver a palavra. Pequenas atitudes transformam o ambiente. Você sabia que pequenas atitudes transformam o ambiente? Às vezes, a maneira que você trata seu filho. Às vezes, a maneira que você trata a sua esposa. Às vezes, a maneira que o filho trata os pais, sem respeito, sem honra. Filhos frutíferos honram o pai. Filhos frutíferos, eles obedecem. Filhos frutíferos, eles escutam o conselho dos pais. Filhos frutíferos, eles também buscam a palavra. Deus hoje quer levantar nessa manhã famílias frutíferas. Deus quer levantar famílias que façam a diferença. Famílias que vivam, não de aparência, mas uma vida de glorificar o Senhor. E eu observo que tem muitas famílias perdendo o foco. Não demonstra fé dentro de casa, permanece firme. Permanecer firme em tempos difíceis não é fácil não, gente. Como é difícil permanecer firme em tempos difíceis, quando vem a tempestade e quando vem os problemas. Só a misericórdia do Senhor, quando tudo está bem, tudo vai rodando, vai levando, mas quando vem as situações, as adversidades, aí é que Deus prova a nossa fé, o nosso caráter. Onde vem os frutos do Espírito, o amor, a bondade, a temperança, o domínio próprio. Quando a gente busca a Deus verdadeiramente, tudo se faz diferente. Permanecer firme mesmo em tempos difíceis. Eu tive uma situação, a gente teve uma situação recente, todo mundo sabe do meu irmão, né, que Salatiel, que ele está no hospital. E eu confesso que eu estava na igreja quando eu soube
da situação. Então, quando eu mandei uma mensagem para Isaac, que Isaac estava na escala da mídia, aí eu fiz: Isaac, tu pode sair e pedir para alguém te substituir, porque a gente precisa sair. Aí Isaac encontrou uma pessoa e a gente veio lá. E quando estava voltando, eu comecei a chorar. Chorando e orando, chorando e orando. E Isaac começou a chorar também no carro. E aí eu fiz: vamos encostar o carro e orar. Gente, em tempos difíceis, a gente tem que procurar a direção de Deus. Em tempos bons e também em tempos difíceis, tem que buscar a orientação de Deus. E ali a gente encostou o carro. Ele colocou alerta. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E ali nós oramos. Ali nós oramos, e depois a gente foi lá para o hospital. Cheguei em casa, fui contar a Josué, porque até então Josué não tinha dito a ele, preocupada com a pressão dele, eu não quis preocupar ele. E quando eu cheguei em casa, fui contar a ele, a Isaías escutou. Quando Isaías escutou, ele fez: meu Deus, meu tio, eu não quero que ele morra. Eu gosto muito dele, ele conta piada para mim, e começou a falar. Ele conta piada, e ele falando, e eu me acabei, né, na hora. Ele, na hora, sem ninguém mandar: Deus não leva meu tio. E ele começou a orar ali, bem alto no quarto. Eu sei que tu pode curar ele. Eu sei que tu pode transformar, mandar um novo nele, ele ser um novo homem, Deus. E ele começou a pedir perdão pelos pecados. Ele disse: meu Deus, meu coração está partido. E quando ele disse isso, eu começava a chorar, e foi ali o clamor no quarto. Ele conduziu a oração. Sabe o que é isso, gente? É fruto da palavra. Ele sabe que em dias maus, dias difíceis, ele tem a quem recorrer. É isso que a gente tem que passar. Inculca nos teus filhos de manhã, de tarde, de noite, anoitecer e atardecer. Inculca na cabeça dos teus filhos a palavra em tempo e fora de tempo. Porque quando vier os dias maus, ele sabe a quem procurar. E o nome de Deus é glorificado em tudo. Mesmo se Deus tivesse de levar, se fosse a hora dele, ele sabe a quem recorrer. E ele sabe, ele dá o conforto que a gente precisa, ele dá a paz que excede todo o entendimento. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente vive uma vida enraizada pela misericórdia e a graça do Senhor, porque se não for a graça dele, eu não estaria nem aqui, minha família estaria consumida. Mas é a graça dele que tem sustentado meus filhos, é a graça dele que tem sustentado o meu casamento, a minha vida. Então, irmãos, é tempo de colocar raízes profundas no seu lar. Salmo 1, versículo 3, ele diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Que as bênçãos de Deus, ele corre atrás da gente, a gente não precisa ir atrás, não. Ele começa a abençoar a gente de uma forma tremenda. Agora, o que ele quer é famílias enraizadas. Não é família de faz de conta, não. Porque muitas famílias têm vivido um faz de conta. E Deus quer transformação. Filhos aprendem mais como vive sua família do que com o que ouvem. Sabia disso? Você pode falar da palavra o tempo todinho, mas se você não tiver vida dentro de casa, não vai adiantar, não. Porque eles vão escutar, mas não vai ver a prática. Precisa ter prática. Hoje é dia de restauração. Hoje Deus está chamando cada um para fazer uma nova história na sua família. Deus quer dar frutos. Deus quer que sua família dê fruto, e frutos verdadeiros. Não é frutos podres, não. Tem muitas famílias que têm dado frutos podres. Pais omissos. Hoje a gente vive numa geração de pais omissos. Filhos também omissos, filhos revoltados. O ambiente familiar produz o fruto. Segundo tópico que eu coloquei. O ambiente familiar produz o fruto.
sabia que seu lar é uma estufa espiritual? Como assim, Silvânia? Uma estufa espiritual. O que é que você tem plantado dentro? Você tem plantado amor? Aquilo que é cultivado dentro da sua casa cresce. Aquilo que é cultivado dentro da sua casa, ele cresce. Em João capítulo 15, versículo 5 diz, aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Para dar fruto, ele precisa ser cultivado. Se há gritos dentro da sua casa, nasce insegurança. O que sabe que acontece? Muitas famílias não têm mais diálogo dentro de casa. O diálogo acabou-se dentro de casa. Já vai no grito, sem paciência. Não trata a esposa direito, não trata filho direito, já vai explodindo. Onde há grito, nasce insegurança. Onde há frieza, nasce distância. Onde a presença de Deus nasce identidade espiritual. Onde há a presença de Deus, nasce identidade espiritual. Quando a gente busca verdadeiramente Deus, nasce identidade espiritual. Os filhos começam a escutar conselhos, mas também, até isso, viu? Até um conselho que muitas vezes os pais dão, às vezes vai dar com grito, às vezes vai dar com raiva, às vezes vai dar acusando. Tem que ter muito cuidado, o diálogo é importante demais dentro de um lar. É em todo canto, né? É a base para, primeiramente, a orientação de Deus, o Espírito Santo, e também a maneira que você conversa. Amável, seja amável com sua esposa, seja amável com seus filhos. Filhos, seja amável com seus pais. E a gente sabe que os pais, eles querem o melhor para os filhos. Filhos, aprendam, escutem os conselhos dos seus pais. Vocês não imaginam como os seus pais, muitos pais tinham orado aqui pela sua vida. Então ele fala sobre o testemunho. Os filhos precisam de, eu botei um ponto, direção, presença, acompanhamento, oração e exemplo. Muitos filhos crescem, sem presença, sem direção, sem afeto, com emoções totalmente destruídas. Mas hoje a paternidade, Deus quer restaurar a paternidade no teu lar. Deus quer fazer uma nova história no teu lar, se você foi criado assim, porque muitas pessoas foram criadas assim, depois passa para o filho, passa para o outro. Gente, hoje é dia de quebrar qualquer barreira satânica que está impedindo o teu lar de ser frutíferos. Deus quer te dar uma família frutífera, filhos, honrem seus pais, respeitem seus filhos, falem com amor, orem por eles. Se o lar não planta, o mundo planta. Você sabia disso? Se o lar não planta, o mundo planta. E o mundo, ele não alisa, não. Ele vai oferecer muita coisa boa, atrativa. Muita coisa atrativa para você fazer cair. E você vai achar que é normal. Daqui a pouco Satanás vai dar rasteira, porque Satanás é assim. Ele faz crescer e depois destrói. Então, a gente precisa, orem pelos seus filhos, orem, não cansem, não cessem de orar pela sua família. Não cessem de orar pela sua família. Esse é o maior patrimônio. Não é dinheiro, não. O seu maior patrimônio é sua família. Ela precisa de cuidado espiritual, ela precisa estar selada, ela precisa estar revestida com o poder de Deus. O fruto é obra do Espírito. É o terceiro pontozinho que eu queria conversar com vocês. O fruto é obra do Espírito. Quando a Bíblia fala aqui, o fruto é obra do Espírito. Não fala sobre frutos humanos. Fala sobre frutos do Espírito. Isso significa que não é apenas esforço humano. Não é perfeição. É dependência de Deus. Gente, preste atenção, uma coisa que eu vou dizer a vocês. Deus não procura paz perfeito. Deus procura paz cheio do Espírito Santo.
Deus procura pais que orem, que se rasgue diante no chão, rasgue a veste orando pelos seus filhos. Não desista da sua família. Deus quer fazer famílias frutíferas nessa manhã. Família que dê frutos e frutos de bênção, que vá de geração em geração. O fruto do Espírito precisa aparecer dentro da sua casa. Você sabia disso? Não adianta tentar mostrar fruto do Espírito fora de casa, não. Ele tem que começar dentro de casa. Amor nas diferenças. Por que você acha que eu sou 100% compatível com Josué, com Isaac, com Isaías? Tem tanta coisa que eu não concordo. Com certeza tem tantas coisas que ele não concorda com o que eu faço. Mas é a unidade, é o amor que tem que unir. É a conversa. É você chegar, falar com calma, pedir perdão quando for necessário, desculpa. Hoje de manhã eu entrei no quarto de Isaac e pedi desculpa a ele. Teve uma situação ontem que eu não briguei com ele, nada, mas eu vi que eu fiz errado. Cheguei no quarto, filho, desculpa por ontem. Eu estava preocupada. Pronto. Ele, não, mamãe, tudo bem. Sabe por quê, gente? Nós somos falhos também, eu falho, eu erro. Eu erro. Ele não pode me ver como uma mãe que eu acho que eu sou perfeita. Eu não sou perfeita. A graça de Deus que tem me ajudado a suportar, a viver todos os dias. Porque se não for ela, eu não consigo fazer nada. Paz nos conflitos. Será que você tem mostrado paz nos conflitos? Como assim, Silvânia? Paz e conflito junto não tem como. Tem sim. Quando tiver as diferenças, a paz tem que predominar, porque a paz, independente das circunstâncias, a paz tem que estar no teu lar, independente da circunstância. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que tem que prevalecer. Você não pode deixar que sua família viva numa cachorrada, não, gente. Tem gente que vive uma cachorrada. É até triste, é vergonhoso dizer que é cristão. Porque vive uma cachorrada dentro de casa. Paciência nos processos. Sabia que tem processos dentro de casa que você tem que ter paciência. Mansidão nas correções. Domínio próprio nas reações. Porque quando tiver aquela vontade de falar tudo o que quer, porque tem vontade que dá. Dá vontade de... Dá vontade de dizer tudo o que pensa e que não pensa. Você acha que aqui eu estou pregando família perfeita? Estou não. Eu estou pregando família que vive sobre a graça e a misericórdia de Deus. E quando vier esses dias, a gente tem que lembrar do fruto do Espírito. Domínio próprio. Autoridade, gente, não é grito. Às vezes, muitos pais pensam que autoridade é grito. Autoridade não é grito. Jesus era manso. Manso, manso, manso. Filhos frutíferos são resultados de um processo. O quarto tópico agora que eu vou falar. Filhos frutíferos são resultado de um processo. Fruto leva tempo. O fruto nasce de uma hora para outra, gente? Nasce não. O fruto leva tempo. Muitos pais desistem cedo. Sabia? Aí começa a orar e vê que não está dando fruto, que está... É como se estivesse jogando, tampando o sol com a peneira. Aquela sensação. Mas tua oração não tem sido em vão, não. A tua oração tem chegado ao trono da graça. A tua oração tem feito... A palavra do Senhor que diz que o céu para ouvir a oração dos santos. Em Apocalipse fala. Então eu creio nessa manhã que Deus está ouvindo a minha, a tua oração. E no tempo certo Ele vai prover todas as coisas. Não desista. Não desista. Cobram. Às vezes a gente precisa, claro, falar, ter disciplina dentro de casa. Uma casa precisa ter disciplina. Uma casa precisa dizer quando o filho erra. Uma casa precisa o pai reconhecer e a mãe reconhecer quando erram. Eles precisam disso. Mas você também não pode ver seu filho errado e ficar calado, não. Tem que dizer, filho, está errado. Tem que
que dizer e orar. E orar para Deus muitas vezes precisa abrir os olhos espirituais, porque a gente vive atordoado. A palavra do Senhor diz que, em Efésios, diz que o diabo fica em derredor procurando a quem tragar. Tu acha que tua família não tem sido alvo de Satanás, não? Tua família é alvo de Satanás. Mas a graça de Deus, Ele coloca a tua mão sobre sua família, dando libertação, dando cura, dando prosperidade, dando os frutos dignos do Senhor. Deus trabalha em processos, irmãos. Continue orando, continue crendo, continue corrigindo, continue sendo exemplo, perseverando. Eu fiquei lembrando agora de uma raiz, de uma planta, uma árvore, que ela é plantada junto de um rio. Tem lá, ele está todos os nutrientes que ele precisa, e o outro em terra seca. Quem é que vai dar fruto ali? É o que está ali perto do rio. Até a terra seca, quando vinha um vento forte, vai o quê? Vai derrubar. Assim são nossas famílias, gente. Se a gente não tiver, sobre a graça de Deus, se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de comunhão com o Senhor, quando vier os dias maus, a gente cai. Por isso que precisa estar firme, firme na rocha. A diferença não está na aparência, ela está na fonte que alimenta a raiz. O que é que tem alimentado o teu lar? O que é que tem te alimentado? Jovens, o que tem alimentado vocês? Muitos jovens têm visto pornografia. Muitos jovens têm visto seus pais verem coisas ilícitas que não agradam ao Senhor. E o que é que acontece? Vai plantar o quê? Que fruto tu vai ter? Vejam o que é que vocês assistem, vejam o que vocês praticam. Busquem ao Senhor em tempo e fora de tempo, que a gente vive em dias maus e o Senhor está procurando uma nova geração. Deus está procurando jovens que façam a diferença. Deus está procurando jovens que sejam verdadeiros adoradores. Famílias frutíferas, famílias que levem de geração a geração. Famílias que bebem da fonte de Deus nunca secam, gente. Famílias que bebem da fonte de Deus, ela nunca seca. Não desista da tua família. Não desista da sua família. O lar é o primeiro ministério. Você sabia que o lar é o primeiro ministério? Antes do púlpito, vem a casa. Antes do púlpito, vem a casa. Antes do ministério, vem a família. Não adianta ganhar o mundo e perder os filhos. Não adianta, não faz nada, não fez nada. Não adianta, gente. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que orar, consagrar a sua casa. Quando os seus filhos dão a dica aos pais, quando os filhos não tiverem, entre no quarto dos filhos. Orem, unja o quarto dos seus filhos. Orem, porque Satanás não está brincando, não. Não está brincando, não, e tem que fazer isso mesmo. Eu costumo fazer muito isso em casa. Precisamos ficar orando, porque a gente vive em dias maus, gente. Satanás não está brincando, não. Ele está correndo, porque Jesus em breve vem. E ele, que o máximo que ele puder de destruir famílias, ele vai destruir. Ele quer destruir os lares. Ele quer famílias incompletas. Ele quer família no chão, na lama, mas hoje é dia de restauração. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de frutos. Você vai sair daqui e vai dizer, minha casa é frutífera porque o Espírito Santo está habitando nela. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Oh, Jesus, se não for a tua graça, nós não estaríamos nem aqui. E quando eu vejo minha vida, eu vejo a misericórdia do Senhor, que Ele tem se renovado todos os dias, porque eu não sou nada. Eu sou imperfeita, eu sou pecadora, mas a graça dEle tem nos alcançado.
Eu louvo a Deus porque Deus sonda nosso coração, o escondido. Ele vê tudo que a gente pensa. Não adianta você se esconder, não. Por onde eu fugirei da tua face? Não tem como se esconder da face do Senhor. Não faça faz de conta na tua família, não, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo todos os intentos. Seja intencional. Ore em família, converse mais, valorize momentos simples. Muitas famílias não têm valorizado momentos simples. Valorize pequenas coisas na tua família. Valorize. É tipo assim lá em casa, Isaías tirou nota boa, né, que ele passou 26 dias sem ir para a escola. Aí, quando chegou, teve que fazer as provas todinho. Aí, tirou nota boa, aí chegou perto. Irmãozinho, olha que eu tirei. Aí... vai Isaac comprar pizza. Aí comprou 2 pizzas. Aí eu fiz um suco de uva e a gente brindou lá. É valorizar pequenas coisas. Para ele foi muita coisa ali. Para a gente... imagina se eu dissesse, você vai com obrigação estudar. Gente, valoriza pequenas coisas. Eu fazia muito isso com o Isaac, né? Isso eu levei. Porque Isaac, quando era pequeno, ele dizia que quando ficava doidinho para terminar o semestre para comprar pizza, porque eu não tinha dinheiro para comprar pizza, não. A gente esperava terminar a unidade, aí comprava pizza. Quando tinha, ele tinha que conquistar o ano todinho, o semestre todinho. Aí, quando passei, mamãe, era pizza. Não era pizza assim, não, viu? Hoje em dia tinha mais facilidade. O irmão compra, mas eu não tinha dinheiro para comprar pizza, não. E era uma conquista muito grande para ele na época, porque a gente comemorava a pizza. Então, comemore as pequenas coisas. Às vezes, uma pizza, pega um leite moça que tiver em casa, faz um brigadeiro, faz um bolo, sei lá, faz alguma gororoba, né, aí. E vai comemorar. Vai comemorar, beija. Hoje, de manhã... eu disse o quê a Isaac e a Isaías? Eu estou fazendo 52 anos hoje. E pensa numa coisa boa, está 52 anos aqui falando da palavra do Senhor. Não tem presente maior, não. E eu disse a Isaías, eu quero 52 beijos. Aí ele, ai mãe, você é beijoqueira. Eu fiz, sou. Aí ele, quando deu meia-noite, ele esperou meia-noite. Aí quando deu meia-noite, mãe, meia-noite. Aí, não foi, filho? 52 beijos. Isaac está me devendo 25, ele me deu 26. Aí ele hoje de manhã me deu 26, eu fiz, eu dei o outro. Ele fez, vamos por etapa, é muito beijo. Aí daqui para de noite ele vai me dar ainda mais os 26 beijos. Eu vou tentar pegar hoje à tarde os 26 beijos, né? Pequenas diferenças, gente. Umas brincadeiras que faz a diferença dentro da sua casa. Brinque na sua casa. Deixe um ambiente mais descontraído. Agora, Isaac pensa que eu esqueci, não. Eu quero o beijo dele. Né? Vamos lá. E eu cobro, viu? Cuidado para não atrasar o processo de Deus, o 6. Olha essa palavra. Cuidado para não atrasar o processo de Deus. Eu fiquei até pensando, eu fiquei até preocupada com isso, sabia? Quando eu estava estudando sobre isso. Cuidado para não atrasar o processo de Deus. Muitas vezes, a gente quer viver o processo da outra pessoa. Sabia disso? A gente quer viver o processo do filho, a gente não quer que o filho passe por certo, porque a gente vê as coisas que não estão bem, a gente quer poupar nosso filho, e a gente quer ver o processo dele, e isso termina atrapalhando o que Deus tem planejado para a tua família. Você sabia disso? Que tem gente tentando atrasar o processo de Deus? Se Deus quiser, se tiver no plano de que teu filho passa por um processo, ele vai passar, gente. Ele vai passar pelo processo. O que você tem que fazer é continuar orando, mas não tenta atrapalhar, não tenta ser Deus, não. Tem muita gente tentando ser Deus. Tem muita gente querendo tirar o fardo que é do outro. Deus, ele diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Deus está ali, ele levou naquela cruz todos os nossos fardos, tudo. Mas a gente precisa, ter cuidado para não tomar o processo de outra pessoa. Acelerar o tempo de Deus, querer acelerar, resistir às lições que Ele quer nos ensinar. Você sabia que Deus quer te ensinar alguma coisa? Deus quer te ensinar algo e você precisa enxergar o que Deus quer te ensinar. Muitas vezes a gente está com os olhos vedados.
Vedados, vedados, vedados. Deus, nessa manhã, Ele quer tirar essas vendas dos teus olhos, gente. Ele quer fazer uma nova história na tua vida e na tua família. Ele quer fazer gerações prósperas, gerações frutíferas. Confie no tempo de Deus, na ordem de Deus, no plano de Deus, no agir de Deus. Sem profundidade nas raízes, não existe fruto duradouro. Sem profundidade nas raízes, não existem frutos duradouros, gente. A gente precisamos deixar raízes profundas. E não tem raízes profundas se não for na oração, na busca, na entrega, joelho no chão, vida de oração, vida de renúncia. Não tem como. Deus, Ele não chamou nossa família apenas para sobreviver. Ele nos chamou para frutificar. Deus não quer que você sobreviva apenas, não. Ele quer que você frutífere. Que tenha uma vida frutífera, que dê frutos, que tua geração, os teus filhos dê frutos, os filhos dos teus filhos dê frutos. Quando os pais criam raízes profundas em Deus, os filhos encontram a direção, o lar encontra equilíbrio, a próxima geração é impactada. Deus está dizendo nessa manhã, volte ao altar, volte à oração, volte à comunhão, volte a cultivar espiritualmente o seu lar. Volte. Se você nessa manhã estava perdida até hoje, faz tempo, Silvânia, que eu não sei o que é isso. Deus está te chamando essa manhã. Deus está te chamando essa manhã para tu ter uma vida frutífera. O Espírito Santo está te inquietando para dizer a tua família, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está te chamando, irmão. Não pense que Ele não está te vendo, não. Onde você for, Deus está te vendo, está te contemplando e está te dando uma chance hoje de uma nova história. Em nome de Jesus, que nossa casa glorifique o trono dEle. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra nos nossos corações. E que possamos ter um coração contrito, um coração de entrega, um coração de busca, um coração de renúncia, um coração disposto a perdoar, a buscar, a refazer uma nova história. Amém, irmãos?